Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre operadores aritméticos e a sua utilização para a construção de expressões em Java. Os nossos objetivos são, primeiro, identificar as partes principais de um programa, depois, aplicar as regras básicas de nomenclatura das variáveis. Nós vimos a definição de variáveis na aula anterior e agora vamos aprofundar um pouquinho mais nesta aula aqui. Depois nós vamos criar programas em Java envolvendo expressões aritméticas e também realizar testes de mesa. Vocês já vão entender melhor o que significa cada um destes conceitos. Bom, para que nós possamos construir um algoritmo, um programa correto, nós devemos passar obrigatoriamente por 3 passos. O primeiro é a compreensão do problema. Lembrem que o que é um algoritmo? É uma sequência de passos que me leva à solução de um problema. Se eu não entendi o problema corretamente, como é que eu vou construir essa sequência de passos de maneira correta? É um erro bastante comum quando a gente está começando a programar na ânsia de já ver algum código funcionando, ler o enunciado e já começar a fazer o programa, sem muitas vezes prestar atenção em todos os seus detalhes. Então é importante que antes de começar a codificar, vocês compreendam bem este problema. E a compreensão do problema, ela passa por 3 etapas, que é a definição dos dados de entrada. Eu tenho que ter com clareza que dados o usuário do programa vai digitar, vai informar para o programa. Depois, eu tenho que definir que processamento eu vou fazer, que cálculos eu quero fazer com esses dados de entrada. E por fim, eu tenho que saber quais são os dados de saída. O que o usuário do meu programa espera que eu apresente na tela para ele posteriormente. E nessa etapa de compreensão do problema, eu sugiro que vocês até invertam a ordem aqui dos elementos. A primeira coisa é definir quais são os dados de entrada, ou seja, que informações eu tenho. A segunda é definir quais são os dados de saída, o que eu quero apresentar para o usuário no final. E aí sim, depois eu volto no processamento, porque o processamento nada mais é do que os cálculos, as transformações que eu vou fazer para pegar os dados de entrada e gerar os dados de saída. O processamento, então, é um caminho que me leva dos dados de entrada aos dados de saída. Por isso que é importante, antes de pensar no processamento, já ter essa definição de dados de entrada e saída feito. Depois de nós entendermos bem o problema, aí sim nós vamos para a construção do algoritmo ou do programa usando as definições que nós tivemos na etapa anterior e os comandos da linguagem de programação que nós estamos utilizando. E por fim, uma tarefa muito importante que também às vezes é esquecida é a parte do teste do algoritmo. Eu preciso garantir de que aquele programa que eu desenvolvi, aquele algoritmo que eu elaborei, está dando os resultados corretos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo como um todo. Se nós analisarmos esse exemplo que foi apresentado na primeira aula, percebam que aqui a gente já consegue identificar aquelas 3 etapas que eu mencionei anteriormente. A entrada de dados, o processamento e a saída. Percebam que aqui nós temos 2 linhas que fazem a entrada de dados, uma que diz para o usuário o que eu quero que ele digite, né? O que o programa espera que ele digite, e depois a linha que efetivamente pega o dado digitado, converte para número inteiro e guarda na variável x. Depois vem o processamento, que é multiplicar o x por 2, porque o objetivo desse programa é mostrar o dobro do valor digitado. E por fim nós temos a saída de dados que apresenta os dados no final. Nesse primeiro momento da disciplina, nessa parte introdutória de programação, a grande maioria dos programas de vocês vai seguir essa estrutura: entrada, processamento e saída. E quando nós identificamos os dados de entrada que vão ser armazenados no programa e os dados de saída, aquilo que eu quero que o programa calcule para apresentar, naturalmente vai surgir a necessidade de eu declarar variáveis. E daí, aqui na parte inicial do programa, nós fizemos a declaração das variáveis. Então lembrem sempre dessa estrutura básica aqui que ela vai ajudar vocês a organizar o raciocínio e a desenvolverem os primeiros programas de vocês.
Bom, como nós falamos em variáveis e constantes na aula anterior e agora já vimos um exemplo, é importante a gente chamar a atenção para o que são nomes válidos de variáveis e o que não são nomes válidos para as variáveis. Nem todo símbolo pode ser utilizado para construir nomes de variáveis. A grande maioria das linguagens usa a mesma regra. Que regra é essa? Nomes de variáveis podem ser formados por letras, por números e pelo underscore, pelo sublinhado. Só porque ele não pode iniciar por número. Então aqui nós temos alguns nomes válidos. Variável nome 1 tem número, mas começa com letra. Variável idade só tem letra e o underscore, perfeito. x3, letra e número começando com letra. Underline x, y2. Então percebam, misturar letra, número e underline eu posso fazer da forma que eu quero, só não posso iniciar com número. Então aqui eu tenho um exemplo, um nome, começou com número, isso não é válido. Essa não é válida porque eu coloquei o símbolo de porcentagem. Eu não posso colocar símbolos especiais, como porcento, abre parênteses, fecha parênteses, mais, menos, esses símbolos não podem. Essa aqui não é válida por quê? Por causa do cedilha e do til. Algumas versões, algumas linguagens até aceitam, mas a maioria não. Então, como uma boa prática de programação, a gente evita usar acentuação e cedilha no nome das variáveis. Só usamos as letras do alfabeto inglês. Essa aqui é inválida porque tem um espaço aqui no meio. E essa porque tem um ponto, um símbolo especial da mesma forma que o símbolo de porcentagem. Para não correr o risco de errar, letras, números e underline e sempre começar por letra ou underline, nunca começar por número. É relativamente simples. Um outro ponto importante é que nós temos algumas linguagens que são case sensitive. O que é case sensitive? São linguagens que diferenciam letras maiúsculas e minúsculas e o Java é uma delas. Portanto, se eu declarar uma variável nome, tudo minúsculo, e uma variável nome com N maiúsculo, são duas variáveis diferentes. É como se fossem duas gavetas, duas posições de memórias diferentes. Outras linguagens, como por exemplo Pascal, Delphi, eles não fazem essa diferenciação. Então, nome com tudo minúsculo e nome com N maiúsculo, para estas linguagens é a mesma variável, certo? Na segunda fase, em linguagens e paradigmas de programação, nós vamos discutir as vantagens e desvantagens de cada uma. Nesse momento, é importante vocês lembrarem, Java é case sensitive, então, se eu declarei tudo minúsculo, eu tenho que, na hora de usar, chamar tudo minúsculo para ele não se confundir, para ele não dar um erro dizendo que aquela variável não existe. E, além disso, existem algumas palavras que são reservadas da linguagem, certo? Até agora a gente viu algumas palavras reservadas, como o int, o float, o char, o boolean, que são as o tipo de dado, são palavras que identificam o tipo da variável. Então eu não posso criar uma variável com o nome int, eu não posso criar uma variável com o nome float. E assim como existem essas variáveis, existem outras, como as que estão listadas aqui, que vão aparecer ao longo da disciplina que vocês não poderão usar. Mas podem ficar tranquilos porque no NetBeans e na maioria dos editores, quando a gente digita uma palavra reservada, ele troca a cor. Voltei aqui, public, static, void, new, int, tudo isso são palavras reservadas, estão em azul. Então a gente já sabe que essas palavras aqui a gente não pode usar. Se vocês desconhecerem alguma palavra reservada e tentar declarar uma variável com aquele nome, ele vai mostrar em azul, vocês vão ver que é uma palavra reservada e vão trocar. Então, só para finalizar, é sempre importante que vocês prestem atenção nessa questão das maiúsculas e minúsculas e para não declarar variáveis com o mesmo nome de palavras reservadas. Muito bem, passando essa parte agora de variáveis, vamos para o processamento. Na aula anterior nós vimos como ler dados, fizemos um cálculo bastante simples e depois apresentamos o resultado. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho na parte de processamento.
Aqui nós temos a declaração de duas variáveis, x e y. Eu estou guardando na variável x o valor 10. Esse operador que está aqui, que a gente associa com o sinal de igual da matemática, na verdade ele não quer dizer igual, ele é um operador de atribuição. O que é um operador de atribuição? Ele vai pegar o que está do lado direito da expressão, seja um valor ou seja uma conta, como está aqui embaixo, né, uma expressão mesmo, e vai guardar o resultado na variável que está do lado esquerdo. Neste caso, ele vai guardar o 10 em x. Aí, no segundo comando que nós temos aqui, na segunda atribuição, ele vai pegar o x, que é 10, porque nós guardamos anteriormente, 10 mais 5, 15, e vai guardar o 15 no y, ou seja, vai atribuir o resultado dessa expressão ao y. E estas expressões aqui, elas podem ser construídas com três tipos de operadores. Os operadores aritméticos, os operadores relacionais ou de comparação e os operadores lógicos. Nessa aula nós vamos tratar especificamente dos operadores aritméticos, que nada mais são do que as 4 operações básicas da matemática que vocês já conhecem. Se eu quero fazer uma adição, na matemática nós usamos o sinal de mais. E aqui temos um exemplo, f mais 7. Em Java, como é que fica isso? Usamos o operador de mais também, f mais 7. Subtração, a mesma coisa. Operador de menos, p menos c. Se eu quero, lá tenho duas variáveis, uma p e uma c, eu faço p menos c. A multiplicação tem que tomar um pouquinho de cuidado. O operador que nós usamos no computador é o asterisco, não é o x, como às vezes a gente aprende, né, na hora de estudar a tabuada. E quando a gente constrói expressões algébricas na matemática, normalmente a gente a gente não coloca explicitamente o operador de multiplicação. Se tiver lá bm ou 2x, por exemplo, nós sabemos automaticamente que é a multiplicação de b por m, 2x é a multiplicação de 2 por x. Em linguagens de programação a gente não pode fazer isso, nós temos que explicitamente colocar o asterisco. Se eu quero fazer a multiplicação de b vezes m, eu tenho que pôr b vezes m. A divisão, nós vamos usar o operador de barra. Na matemática, nós podemos representar a divisão de 3 formas, x barra y, ou uma fração x dividido por y, ou com este símbolo aqui de x dividido por y. A conta é a mesma, só muda a forma de representar. Em linguagem de programação eu não tenho essa liberdade, eu sou obrigado a usar essa barra, é a única forma de representar a divisão. E por fim nós temos um operador que não é tão comum a gente estudar na matemática, mas em linguagem de programação a gente usa muito, que é o operador de resto. O que é o operador de resto? Quando eu divido um número inteiro por outro, nem sempre essa divisão dá exata, ela vai dar um resto, né? Vai sobrar alguma coisa. Na matemática, normalmente é usado esse operador mod, para indicar que é o restante da divisão de R por S. Em Java e na maioria das outras linguagens de programação, nós usamos o símbolo de %. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dividir o R por S e vai guardar o resto como resultado. Por exemplo, vamos supor que o R seja 5 e o S seja 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Ou seja, o resto dessa divisão é 1. Então, o resultado dessa operação é 1. Se eu fizer aqui, o x é 5 e o y é 2. 5 dividido por 2 dá 2. Então, a barra vai me dar o valor da divisão. E o símbolo de porcentagem vai dar o resto dessa divisão. Aí, assim como na matemática, os operadores de multiplicação, divisão e resto, eles têm uma precedência maior do que os operadores de adição e subtração. Ou seja, eu vou executar primeiro as outras operações, primeiro a multiplicação, divisão e resto, para depois soma e subtração. Se eu quero alterar essa ordem, eu preciso usar parênteses, né? Na matemática a gente usava parênteses ou colchetes e chaves. Aqui não, programação vira só parênteses. Por exemplo, essa expressão aritmética aqui, como é que eu escreveria ela em Java? Vamos lá, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro eu tenho que somar o 2 mais A. Então é o que eu vou fazer aqui. Notem que eu coloquei o 2 mais A entre parênteses para ele somar.
Depois eu vou dividir esse resultado por b menos 3. Então, como eu tenho que fazer o b menos 3 primeiro, eu coloquei os parênteses aqui. Então, ele vai fazer 2 mais a, b menos 3, e aí sim, depois ele vai dividir o resultado de 2 mais a por b menos 3. E aí aqui eu não preciso mais colocar parênteses, porque ele vai pegar esse resultado e vai fazer o quê? Menos 2 vezes x mais x. Então ele pega menos 2 vezes x mais x. Aqui eu faço o 2x primeiro, para depois o mais. Como esse vezes aqui, a multiplicação, tem precedência maior que a soma, eu não preciso de parênteses. Primeiro ele vai fazer a multiplicação para depois somar com aquele x que está lá. Aqui é um ponto que vocês têm que tomar bastante cuidado, que é um erro que os alunos cometem bastante quando estão criando os seus primeiros programas. Aqui eu trago um exemplo para nós ilustrarmos um pouquinho isso. Nós vamos criar um programa em Java que vai ler 3 valores inteiros. E ele vai calcular e vai apresentar a soma dos 3 valores, o produto dos 3 valores e a média só dos 2 primeiros valores. Bom, aqui, seguindo aquela lógica, qual é a primeira atividade que nós temos que ter? Pensar quais são os nossos dados de entrada, ou seja, que informações o usuário vai nos passar. Ele vai passar 3 números, que eu vou chamar, por exemplo, de A, B e C. O que eu quero mostrar lá no final? Eu quero mostrar a soma dos 3. Como que eu faço a soma dos 3? A mais B mais C. Depois eu quero mostrar o produto. Como que eu faço o produto? A vezes B vezes C. E também quero mostrar a média dos 2 primeiros. Como que eu faço? A mais B dividido por 2. Então percebam, a gente identificou os dados de entrada, identificou os dados de saída e pensamos em como será o nosso processamento. E aqui nós temos o nosso código. Primeiro, as variáveis declaradas, A, B e C, que são os dados de entrada. Depois a variável soma, que vai guardar o resultado da soma dos 3. A variável produto, que vai guardar o produto dos 3 valores. E a variável média, que vai guardar a média dos 2 primeiros. Aqui eu coloquei a linha do scanner depois da declaração das variáveis. Isso não interfere muito, certo? O que importa é que ele venha antes da leitura. Particularmente, eu prefiro que vocês façam como no exemplo anterior. Façam primeiro o scanner e depois as variáveis, tá? Aqui foi um descuido. E aqui começa a parte de entrada. O que o programa vai fazer? Digite o primeiro valor e aí vamos ler um valor, converter para inteiro e guardar em A. Fazer a mesma coisa, digite o segundo valor e guardar em B, digite o terceiro valor e guardar em C. A primeira conta que eu quero fazer é simplesmente a soma dos 3. Então nós criamos uma expressão aqui, o soma vai ser A mais B mais C, os valores que nós acabamos de ler. O produto vai ser A vezes B vezes C. A média dos 2 primeiros, perceba que eu tenho que pôr um parênteses aqui, porque eu preciso primeiro somar os 2 valores para depois dividir por 2. Se eu esqueço do parênteses, o que vai fazer? A mais B dividido por 2. Ele vai só dividir o B por 2 e vai somar o resultado em A, ou seja, não vai calcular a média corretamente. E aqui nós temos agora um print da tela da execução daquele programa. Digite um valor, 10. Digite o segundo valor, 8. Digite o terceiro valor, 3. E aqui ele mostrou os resultados. Bom, será que esse resultado está certo? Vamos ver. 10 mais 8, 18. 8 mais 3, 21. Está certo. 10 vezes 8, 80. 80 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0. Então, 80 vezes 3, 240. Está certo. 10 mais 8, para fazer a média, 18 dividido por 2, 9. O nosso programa está correto. Dando sequência agora, nós fizemos ali um teste de uma maneira bem intuitiva. Será que essa é a melhor maneira de nós testarmos os algoritmos? Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Para que nós possamos testar e ter a certeza de que o nosso algoritmo esteja funcionando corretamente, nós vamos usar uma técnica que é chamada de teste de mesa. Em que consiste o teste de mesa? Nós vamos criar uma tabela. E aí as variáveis do nosso programa, elas vão estar nas colunas dessa tabela. Cada variável é uma coluna dessa tabela.
nós vamos definir valores para as variáveis de entrada, ou seja, aqueles dados que o usuário vai digitar. E nós vamos colocar valores ali que nós sabemos qual é a resposta correta. Por quê? Para eu saber que o programa está correto, eu vou colocar dados de entrada, o programa vai gerar os dados de saída dele. Eu tenho que saber quais são os dados de saída corretos para comparar, para ver se aquilo ali está funcionando. Aqui é um ponto importante, gente. Nós só conseguimos programar, criar programas para resolver problemas que nós conseguimos resolver na mão. Por quê? Eu não vou conseguir criar um programa de algo que eu não sei resolver na mão, porque eu não consigo nem verificar se o nosso programa está correto. Depois disso, nós vamos executando o programa linha por linha, ou instrução por instrução, e vamos atualizando os valores nessa tabela do teste de mesa. E no final, nós vamos comparar os valores produzidos pelo programa, no teste de mesa, com aqueles valores que nós esperávamos, e vamos ver se eles estão corretos ou não. Aqui, então, está o nosso programa, e aqui está a tabela para ele. Eu supus como dados de entrada os mesmos que estavam anteriormente. O A é igual a 10, o B é igual a 8 e o C é igual a 3. E agora, eu já fiz os cálculos anteriormente, somei os 3, então eu guardei aqui. A soma tem que ser 21, 10 mais 8 mais 3, o produto 240. Então eu fiz isso aqui numa calculadora ou de cabeça, o que importa é que a gente tenha certeza de que esses dados estão corretos. E agora eu vou executar o nosso programa linha por linha, certo? Para ver se os dados que vão ficar lá no final batem com esse daqui. Voltando no nosso código. Quando nós declaramos variáveis, essas variáveis elas têm valores desconhecidos. No caso do Java, ele até coloca 0. Então essas variáveis vão ter 0 em todas as suas nas posições de memória, mas outras linguagens não fazem isso. Então, por isso que eu deixei aqui que até a linha 8, os nossos dados eles são desconhecidos, eu não sei nada. Agora, da linha 10 a 16, o que acontece da linha 10 a 16? Da linha 10 a 16, eu estou pedindo que o usuário digite os dados que ele quer. E aí, por isso que eu atribuí aqui, para o A eu atribuí o valor 10, para o B o valor 8 e para o C o valor 3, que são os dados que eu estou supondo que o usuário digitou. Os outros dados aqui continuam incógnitos, eu ainda não sei quais são os valores. Agora eu vou linha a linha. Na linha 17, o que acontece na linha 17 do meu programa? A variável soma vai receber A mais B mais C. Então, a variável soma aqui na linha 17 vai receber A, que é 10, mais B, que é 8, dá 18, mais C, que é 3, 18 mais 3, 21. Então, a variável soma tem 21. Perfeito. Vamos para a linha 18 do nosso programa. O que acontece na linha 18? A variável produto vai receber A vezes B vezes C. Na linha 18, a variável produto vai receber A vezes B vezes C. A vezes B, 8 vezes 10, 80. 80 vezes 3, 240. Então, a variável produto recebeu 240. E, por fim, na linha 19, a variável média vai receber A mais B. Primeiro faz essa conta e depois divide por 2. Aqui na linha 19, a variável média vai receber A mais B, 10 mais 8, 18, dividido por 2, 18 por 2, 9, guardou aqui o valor 9. E das linhas 20 a 22, ou até a 23, que é o final do programa, percebam que não há alteração nenhuma nas nossas variáveis. O programa simplesmente apresenta na tela a mensagem soma 2 pontos e o valor da soma que está aqui em cima, produto 2 pontos, o valor do produto que foi calculado aqui, e média 2 pontos, o valor da média que foi calculado aqui. E aí, voltando ao nosso teste de mesa, qual é o valor que eu esperava que aparecesse na variável soma? 21. Qual foi o valor da variável soma? 21. Correto. Produto, 240, 240. Média, 9, 9. Ou seja, com esse teste de mesa, nós conseguimos verificar que o nosso programa está correto.
É claro que aqui é um programa bem simples, nós conseguimos fazer isso de cabeça, sem criar essa tabela como está aqui. Mas é importante que vocês entendam a ideia sobre como essa tabela funciona, porque ela vai ser útil para ajudar vocês a testar programas mais complexos. E aí aqui está a execução daquele código, né, onde nós digitamos os valores e aparecem os resultados indicando que o nosso código está correto. Com isso, nós encerramos então essa aula e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre operadores, aí dos operadores de comparação e lógicos, e vamos fazer alguns exercícios para vocês praticarem o conteúdo visto até o momento. Até a próxima!